vídeo de quinta, com o mesmo look do vídeo de terça. Tá de boa, tá tudo certo, tá tranquilo, né? Vídeo de quinta a gente não tem muito... Acho que até o vídeo de terça tá ficando bem sem vergonha também. Mas, gente, entenda assim, é muita função, é muita coisinhas pra serem feitas. Então eu vou aproveitar o momento que eu tenho livre e me dedicar pra algumas coisas aqui, tá? Seguinte, o tema hoje do nosso vídeo de quinta-feira é assim: você só estuda a matéria do direito? Você só tem o hábito de estudar a matéria do direito, enfim? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque assim, eu acho que o direito tem muita coisa para ser lida, muita coisa para ser estudada. E cansa às vezes, porque é muito assunto técnico, específico que a gente tem que estudar. Mas vocês sabiam que é importante a gente também ter um conhecimento de mundo, conhecimento cultural, algo diferente na nossa vida? Sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Porque olha só, vou dar um exemplo para vocês. Eu, desde semana passada até agora, eu tô estudando tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Você vai falar assim, mas ela é louca. Não, não é loucura, não. Sabe por que eu tô te falando? Eu estudei isso na época da escola e agora eu tô revendo esses conteúdos. É importante a gente ter uma bagagem cultural com a gente, até pra gente poder entender certas atitudes de certas pessoas. Por exemplo, eu fui esse ano pra Alemanha, eu fiz o leste europeu, ali um pedacinho dele. Eu fiz ali República Tcheca, fiz Polônia e fiz Alemanha, né? E aí eu entendi porque as pessoas de lá são mais frias, elas não riem com tanta expressividade como a gente, elas são mais sérias. Depois que eu fui entender uma série de coisas, uma série de fatores. E aí eu entendo hoje também muito porque que muitos descendentes deles que moram no Brasil também têm o mesmo aspecto, a parte cultural bem mais arraigada, a parte cultural bem mais exposta, daquele jeito que você fala assim, mas poxa, tá no Brasil e é dessa forma ainda, mas é cultural, então assim, isso é passado de pai para filho, sabe? Mas para eu poder entender essa questão cultural, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer outras coisas. Esses tempos atrás também fiquei sabendo que uma prova para advogado feita no estado de São Paulo era um teste seletivo para convocação de novos advogados. Tinha perguntas de conhecimentos gerais e caiu sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe? E a gente fala assim, mas poxa, na Segunda Guerra Mundial caindo ainda em matérias de processo seletivo, porque a pessoa, ela não quer que você tenha um conhecimento básico só sobre o direito, porque isso parte do pressuposto que você já saiba. Esses gritos aqui, tá, gente? É aqui no meu prédio, meu escritório fica do lado da quadra. E ela parte do pressuposto que você já saiba isso. Isso aí é o que você é meio que obrigada a saber. Agora, saber de questões culturais de outros países, ela quer saber se você tem um conhecimento vasto. Tinha perguntas de Segunda Guerra Mundial, de comida, tá? De línguas. Tinha perguntas de que mais? Não tinha só da área da matemática, assim, porque, né, afinal de contas, né? Mas tinha perguntas de conhecimentos gerais, eu achei muito interessante. E é interessante para vocês também, não só como conhecimento de vida, cultural, né? Mas até para prestar essas provas. E é legal a gente conhecer outros países, é legal a gente conhecer culturas alheias. Às vezes a gente não tem condições financeiras de ir, mas é interessante a gente saber, é fruto da história do mundo. Eu fico pé da vida quando as pessoas de outros países, por exemplo, a Europa, não estudam a história do Brasil, por exemplo. Porque, poxa, a gente tá no olho do furacão e as pessoas não estudam sobre a nossa história. E a nossa história também tem relevância mundial, né? E elas não estudam, mas não tem problema. A gente estudar é interessante, até pra gente chegar no país de lá e saber o que fazer, como portar, o que perguntar, como agir. Eu tenho muito isso comigo, assim. Então, quando eu viajo, por exemplo, eu vejo antes, eu leio antes, eu sei dos assuntos antes, vejo o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu levo dinheiro em cartão, se eu levo dinheiro trocado, em espécie, tudo isso faz a diferença quando você está em outros países. Então, tem um conhecimento vasto do mundo também, conhecimento geral. Isso é bom para agregar no seu conhecimento pessoal. O Brasil é multicultural, tem influência de vários países europeus. E é interessante a gente saber, dependendo da região que você for trabalhar, é interessante até para você conversar, para você se portar, como você pode atender esse cliente, como fazer, porque cada um tem uma estrutura totalmente distinta. Gostou desse vídeo de quinta-feira? Espero que sim, espero ter ajudado você. Beijo, meu bem.